Oi, pessoal, bom dia. Eu tô passando aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa matéria, porque segunda que vem já tem prova de educação física, tá? Na próxima sexta, vocês não terão nossa aula, porque será a festa da família. Eu gostaria muito de pedir vocês para poder participar, gravem vídeos com a família de vocês. A gente está recebendo os vídeos para concorrer ao melhor talento até quinta, meio-dia. Então, chame a família de vocês para participar. Qualquer talento que vocês tiverem juntos, tá valendo. Seja andar de skate, cantar, dançar, contar uma piada, contar uma história, tá? Qualquer talento serve, mas participe com a gente. A gente está tentando fazer, na medida do possível, a melhor festa da família para vocês, tá? Então participem, se caracterizem também para poder participar da, do rei e da rainha da primavera, né? Tirem fotos bem bonitos, caracterizados. Manda para a Laís ou para mim também, não tem problema, tá bom? Mas vamos participar. Então hoje, nossa aulinha de educação física vai ser uma revisão da nossa prova, tá? Para que vocês possam estar bem afiados para todo mundo tirar 10 na prova de educação física segunda-feira, tá bom? Como vocês sabem, o nosso conteúdo desse que a gente trabalhou, né, de agosto para cá, foi a questão da ginástica, né? A gente trouxe um pouco da história da ginástica, dos seus fundamentos, né? Da questão das suas modalidades, né? Competitiva, não competitiva. E isso vai tá na nossa prova, tá? Então vamos fazer uma retomada rapidinho. A gente sabe que a ginástica, ela é uma atividade física, né? Isso aí vocês não precisam lembrar, né? A ginástica ela é uma atividade física. E como atividade física, ela está presente desde o início da humanidade. Então, desde que se tem seres humanos, né, vamos colocar assim, o homem já pratica atividade física e, consequentemente, a ginástica, né? E naquela época, né, lá nos primórdios dos tempos, o objetivo da ginástica ela era questão de sobrevivência, né? Caça, pesca, luta, né? Disputar lutas com seus adversários, né? E a ginástica ela já vinha sendo tratada como uma forma de trabalhar o corpo, de exercitar o corpo e deixar o corpo mais forte, mais saudável, tá? Então, desde o início, a ginástica ela sempre esteve presente na história da humanidade e como atividade física, tá? Ao longo dos anos, a ginástica ela foi tomando outros objetivos, foi tendo outros objetivos. Um deles, que para mim é o principal, é o treinamento militar, né? Vocês sabem que na Grécia Antiga, a ginástica ela não tinha tanto esse objetivo. A ginástica, a princípio, na Grécia Antiga, ela tinha o objetivo de, de trabalhar mesmo o corpo, de exaltar o corpo, né? A beleza do corpo. Né? E isso foi retratado em muitas pinturas e esculturas pelos pintores e famosos da época. Mas também nessa época, principalmente se eu não me engano em Esparta, a ginástica já foi se transformando nessa questão da preparação militar, né? Os militares, eles usavam a ginástica para preparar o seu corpo, para se tornar mais fortes, mais ágeis, né? E estarem sempre preparados nas lutas. Assim também foi em Roma. Roma, o objetivo militar era completamente o foco da ginástica, tá? Então, a ginástica, né, em Roma, na época de Roma antiga, tinha esse único objetivo de treinamento militar. Mas, quero deixar bem claro isso, a ginástica não teve apenas o treinamento militar como objetivo, tá? A cada época, cada era, né, a ginástica teve um objetivo diferente, seja como exaltação do corpo, né, aperfeiçoamento corporal, seja como treinamento militar. E,
depois ela foi tendo outros objetivos, né? Questão de saúde, né? A ginástica hoje em dia, vocês sabem muito bem, a ginástica ela tem também esse objetivo de saúde, de melhora postural, né? Então a ginástica ela tem vários objetivos, né? As pessoas procuram a ginástica por vários objetivos diferentes, né? O treinamento militar foi o mais importante, mas não foi o único. A gente estudou também a questão dos fundamentos da ginástica. A ginástica, ela tem, principalmente a competitiva, vamos colocar assim, ela tem 5 fundamentos principais. O ginasta, para ele se desenvolver na sua arte, né, da ginástica, ele precisa ter esses 5 fundamentos bem desenvolvidos. Ele precisa trabalhar bem os 5 fundamentos, né? A gente conversou um pouquinho sobre eles já, que é o saltar, equilibrar, rolar ou girar, que é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. O suspender, né, que é se colocar em suspensão em algum objeto. E o balançar ou embalar. Então, esses 5 fundamentos, eles regem, né? Eles são a base da ginástica, principalmente a ginástica competitiva. Vocês podem observar, principalmente na atividade da semana passada, dos vídeos que eu pedi para vocês pesquisarem, que esses 5 fundamentos são utilizados em todas as provas, tanto da ginástica artística quanto rítmica, tá? Os 5, vocês podem observar os 5 presentes naquelas provas, tá bom? Então, já pegando o gancho da ginástica artística e rítmica, a ginástica ela pode ser dividida em 2 categorias, que são as ginásticas competitivas e as não competitivas. As ginásticas competitivas são aquelas onde há uma competição, né? Onde há uma disputa entre os ginastas. A gente vê muito isso nas Olimpíadas, isso aí é o mais tradicional das competições, mas tem outras, né? Tem campeonato brasileiro de ginástica artística, tem os campeonatos mundiais, né? Então, todos esses são campeonatos. E as ginásticas têm esse objetivo de competição, então elas se enquadram nessa categoria das ginásticas competitivas. A gente tem aí como exemplo ginástica rítmica, ginástica artística, a ginástica de trampolim, tá? Que é aquela da cama elástica. Então, são alguns exemplos das ginásticas competitivas. A ginástica não competitiva, ela não tem a competição como foco. Ela tem o trabalho físico, né? A preparação física, seja postural, seja por saúde, seja por estética, né? Esse é o objetivo da ginástica não competitiva. É essa ginástica que a gente vê sendo praticada nas academias, nos parques, até mesmo em casa. A gente pode praticar a ginástica, né, não competitiva. Então, são essas 2 categorias que engloba tudo, tá bom? Como competição, a ginástica, ela entrou nas Olimpíadas desde a primeira Olimpíada da Era Moderna. Eu já conversei com vocês sobre isso. A primeira Olimpíada da Era Moderna aconteceu em 1896 e já teve a participação da ginástica. Nessa época, era apenas a ginástica masculina. Então, somente os homens disputavam ginástica nessa época, a prova da ginástica, tá? A Era Moderna, a gente coloca como Era Moderna, por quê? Lá nos primórdios da Grécia Antiga, já existiam as competições que eram consideradas Olimpíadas, né? Elas aconteciam no Monte Olímpio, né, em homenagem aos deuses, né? Vocês sabem que a mitologia grega é algo muito forte, muito presente na Grécia, na história da Grécia. E essa exaltação, essa adoração aos deuses acontecia de forma muito forte, muito presente. E uma dessas formas que eles usavam para adorar os deuses, para prestar, prestar sacrifício aos deuses, era a questão das Olimpíadas, tá? Geralmente eram provas de corrida, de luta, tinha corridas de bigas, depois vocês pesquisam o que é bigas, né? Era tipo um carro puxado por cavalos daquela época.
e a ginástica também já estava presente. Só que por um longo período, a ginástica deixou de existir, a ginástica não, perdão, as Olimpíadas deixaram de ser disputadas, né? Principalmente quando chegou a Idade Média, que foi um período onde esse culto ao corpo ficou meio que proibido. Então, as Olimpíadas elas deixaram de ser disputadas nessa época, porque a igreja ela foi muito presente nessa época e eles condenavam essa questão do culto ao corpo, né? Eles achavam que eles pregavam, né, a questão do valorizar a alma, valorizar os pensamentos e não a parte externa, né? E então, por um longo período, as Olimpíadas deixaram de ser disputadas. E foi no final do século XVIII, 18, 19, não sei, século XIX, perdão, que um rapaz lá, um senhor chamado Pierre de Coubertin, ele teve a ideia de retomar essa questão das Olimpíadas. E aí, outras pessoas, logicamente, compraram essa ideia. E em 1896 foi disputada a primeira Olimpíada da Era Moderna, né? Essa primeira Olimpíada foi disputada em Atenas, né? Que é o berço da Olimpíada, o berço, né? Dessas disputas. Então foi disputado lá, já em homenagem, né? Para poder ter todo esse pensamento do princípio, né, da Olimpíada que foi criada lá na Grécia Antiga. Então, em 1896, primeira Olimpíada da Era Moderna, já com a disputa da ginástica, a ginástica já se fez presente ali, mas apenas na disputa masculina, apenas os homens. A ginástica feminina, ela teve a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos em 1928. Deixa eu só confirmar essa data, pessoal. Cabeça da titia não tá boa. Isso mesmo. Então, a primeira vez que a ginástica feminina participou de uma Olimpíada foi em 1928. Então, pessoal, eu fiz uma retomada bem rapidinho com os principais pontos, né, da história da ginástica, da história que a gente estudou, para que vocês possam relembrar e estudar para a prova, tá? Foquem nesses pontos. Os textos estão lá na sala de aula, né, no Google Classroom. Podem estudar por ele. Então, vocês terão essa semana aí de estudo, né? Nossa aula de hoje é apenas retomada dessa matéria. Lembrando que para a aula de hoje, vocês têm que entregar a tarefinha da aula passada, dos vídeos. Muitos alunos estão conseguindo colocar os links, enviar os links diretos para mim. Então, não há necessidade de vocês escreverem todos no caderno, tá? Para mandar. Então, só anexar os links lá na plataforma mesmo, tá bom? Então, bom dia para vocês, uma boa semana. Estudem, pessoal, estudem. Foquem no estudo de vocês, isso é o mais importante nesse momento. Não brinquem, se dediquem, tá? Não tô falando só da educação física, estou falando de tudo, né? Estamos passando por um momento muito difícil da nossa escola, da nossa história. Então, o foco de vocês é que vai fazer toda a diferença no futuro de vocês. Vocês têm que lembrar que ano que vem é ensino médio, para aqueles que conseguirem passar de ano. E o ensino médio não é brinquedo, né? E tudo que vocês aprendem esse ano é a base para o ensino médio. Então, por mais que esteja sendo difícil, se dediquem, que eu tenho certeza que vocês serão muito bem-sucedidos, tá bom? Qualquer coisa, podem me procurar. Titia tá aqui ainda, o tempo todo. Só mandar mensagem, só mandar um zap aí, que eu posso tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, boa semana, bom estudo, até mais!